esta conversa, uma conversa com uma médica no início da quinta vaga de Covid que aí vem. Já cá está. Já cá está. Já chegou. Sim. Na tua cabeça isso é claríssimo. Sim. Mas nós, os cidadãos normais, não temos bem essa noção. Eu acho que sim, eu acho que já tem, não é? Já saíram medidas, portanto já estamos a tomar atitudes, significa que os números já são consideráveis. E no hospital onde tu trabalhas já se sente esse... Já se começa a sentir no hospital uma maior afluência, já há algum tempo, já há cerca de uma semana e meia, que a afluência de doentes é muito superior ao que era há cerca de 2-3 semanas atrás. E são doentes iguais àqueles que tu viste em janeiro do ano passado? Não. São doentes com mais comorbilidades, portanto são mais doentes. São doentes que não são tão críticos. Portanto, na altura havia muita doença grave, muito doente que rapidamente escalava a insuficiência respiratória para ligeira necessidade de oxigênio, depois ventilação não invasiva e rapidamente estavam ventilados invasivamente, que eram aquelas imagens que se viam. Isso é uma coisa assustadora, ter a ideia de que uma coisa dessas evolui com essa rapidez? É assustador. Como é que os médicos, enfim, não pergunto como é que eles diagnosticam isso, mas como é que tu percebes, no fundo, a ladeira, a rapidez com que isto pode evoluir? Então, isso é basicamente clínica, não é? Isso é o meu trabalho. Nós observamos o doente apresenta cansaço. Muitas vezes não refere falta de ar. O Covid tem uma coisa muito engraçada que se chama hipóxia feliz. Hipóxia significa um baixo nível de oxigênio no sangue. E chama-se hipóxia feliz porque a pessoa tem um baixo nível de oxigênio, mas não percebe. E, portanto, é uma característica... Significa que uma pessoa pode morrer sem saber o que é que aconteceu? Sim. No sentido em que não vai perceber que foi por falta de ar. O sintoma que surge mais, secundário a isto, é o cansaço. E claro que quando nós vemos um doente que está muito cansado, nós conseguimos rapidamente, através de análises, por exemplo, a gasimetria, perceber o nível de oxigênio, e quando vemos que o nível de oxigênio é baixo, temos que repor. E à medida que a pessoa vai precisando de mais oxigênio e o nível de oxigênio vai subindo, portanto... É uma torneira, no exatamente, fundo. Nós vamos aumentando e depois chega uma altura em que só dar oxigênio não chega, preciso dar oxigênio com pressão, porque os meus músculos já estão cansados. E, portanto, depois dou com uma pressão que é com uma ventilação não invasiva, que é uma máscara ligada a uma máquina que vai fazendo pressão de fora, e depois chega a um ponto em que a pessoa está muito cansada e já não dá mesmo, e é nessa altura que nós sedamos e ventilamos os doentes. Essa conversa com os doentes, sim, imediatamente antes de os sedares e ventilares, como é essa conversa? Normalmente nós explicamos, se a pessoa tiver um estado de consciência que compreenda, explicamos o que é que se vai passar, perguntamos se a pessoa quer se despedir de alguém, quer falar com alguém, fazer uma videochamada e pronto, e a seguir dizemos que vamos dar os sedativos, não é? A sedação. A expressão que tu usaste é despedir. Não, até já. Até já. Vamos pensar em coisas boas, vamos acordar melhores, tratados, e é isto, não é? Se eu não acreditasse que estava ali para tratar, não ia. E como é que é essa comunicação com as pessoas, com o doente? As pessoas estão cansadas, portanto as pessoas compreendem e dão-se na totalidade porque estão nas nossas mãos. Estão completamente extenuadas, no fundo, é esse o que estão. Sim, e não têm saída, não é? As pessoas estão... Quando se está verdadeiramente doente, compreende-se o quanto precisamos de um sistema de saúde, de um sistema nacional de saúde, por exemplo, que nos acolha e que trate de nós. E no início do Covid, relembro isto, que eu acho que isto é importante, quando apareceu o Covid, o Sistema Nacional de Saúde era o único que ficava com doentes Covid. Portanto, os tudo o hospitais resto fechou a privados porta, não é? Não recebiam estes doentes. Exatamente. Ok, nessa conversa tu dizes-me as pessoas no fundo estão extenuadas, estão no limite das suas forças, mas tu olhas nos olhos das pessoas, apesar daquele equipamento todo de astronauta, claro que sim. Tu olhas nos olhos das pessoas e vês o quê? Vês medo, ansiedade? Medo. As pessoas têm medo, claro. Qualquer um de nós tem medo de ficar doente, qualquer um de nós não tem medo do que não controla, não sabe para onde é que vai. E depois as pessoas ficam sedadas muito tempo e não vão ter memória dessa altura. Até quando nós acordamos estes doentes, eles não sabem se é segunda, se é terça, se passaram 15 dias, um mês.
Portanto, não têm noção. Algumas pessoas, por acaso, referem que se lembram de barulhos, os alarmes, os ventiladores, as seringas, professoras. E lembram-se ou imaginam? Não sabemos. É uma mix de doença, alteração do nível de consciência, de drogas, não é? Porque a sedação são fármacos, são drogas. Portanto, é um mix. Não sei se são memórias que se lembram mesmo ou se depois já são coisas que já têm porque já estão acordados e sabem que isto existe. Isso é quase assustador de pensar que a sedação se calhar não está a funcionar a 100% e que há um nível lá de vigília. Nós temos como controlar isso. Como é que se controla isso? Como é que isso se sabe? Nós temos mecanismos para controlar, portanto, máquinas que nos controlam o nível de consciência das pessoas. Estamos a falar dos cuidados intensivos, no fundo, claro. Onde os doentes estão vigiados 24 horas e todos os olhos estão sobre vários doentes. Exatamente. Eu quando olho exatamente para uma unidade de cuidados intensivos e com a pressão que os médicos sofreram, imagino, não sei quantos procedimentos é que um doente tem que fazer por hora, quantas intervenções é que se fazem por hora ou num turno, quantas vezes intervens tu num doente? Depende do grau do doente, depende do turno, se são 24 horas, os enfermeiros é que normalmente fazem turnos. Mas estão sempre a fazer qualquer coisa? Estamos sempre por perto, não é? Depende da maneira como ele está. Se o doente está estável, se o doente está instável, depende se acabou de entrar. Quando os doentes entram nos cuidados intensivos temos que colocar devices, colocamos catéteres centrais, colocamos linhas arteriais, fazemos uma série de coisas que faz parte. E depois estabilizamos o doente e lá fica a ser curado. E quando tu tens uma quantidade muito grande de doentes ou uma grande pressão na unidade, e vamos falar sobre o medo, tu de resto escreves sobre o medo, escreveste um livro sobre o medo, não tens medo de não fazer tudo o que é certo no tempo certo para o doente certo, exatamente porque a pressão é gigantesca? Eu acho que a primeira vez que nós sentimos medo, médicos, com isto do Covid, foi precisamente por isso. Foi porque nós começámos a ouvir os relatos dos nossos colegas na Europa, em Itália e em Espanha, e eles referiam não só a insuficiência respiratória, que era difícil tratar, tudo bem, essa parte é médica literalmente pura, mas porque não tinham como chegar a todos os doentes. E por serem muitos doentes, é óbvio que o trabalho não é igual a quando eu estou ali dedicada 100% a um doente. E portanto isso é algo que nos dá medo, não é? E algo que ninguém quer ir para casa com aquela sensação de podia ter feito o meu trabalho melhor. Mas isso na realidade é quase uma impossibilidade quando tu tens uma unidade que está preparada para 10 doentes, para 12 doentes, claro. Tens pessoas para tratar esses doentes e subitamente se aparecerem 20, tu tens que fazer alguma coisa por estas pessoas, ou não? Sim, nos cuidados intensivos é um bocadinho diferente de outras enfermarias, porque é preciso ter ventiladores, é preciso ter seringas professoras, é preciso ter uma série de coisas. Mas não basta equipamento. Exatamente, esse é o ponto. Sim, e pessoas, exato. Portanto, vai sempre ser um número limitado. Daí a ter-se falado tanto de transferir doentes, até houve inclusivamente doentes nossos que foram para a Madeira. Não sei se te recordas. Porquê? Porque nós já não tínhamos mesmo capacidade, já não havia mais camas de intensivos. Os intensivos é algo muito específico e, portanto, tem mesmo que ser numa cama específica de intensivo. Olhando para este dezembro, olhando para o janeiro, nós estamos num momento em que estamos a gravar, em que estão anunciadas mais algumas medidas, verificação de certificado, testes e por aí fora. Vamos viver um janeiro igual? Eu acho que não. Acho que nada vai voltar a ser igual àquele janeiro. Acho que este janeiro não vai ser igual ao janeiro de 2019. Mas também não vai ser o janeiro de 2021. Olhando para este janeiro em relação ao outro janeiro, há bocadinho estavas-me a dizer que estes doentes que agora estão a aparecer são doentes mais doentes que os outros. Têm mais comorbilidades, têm mais doenças. Porque nós temos uma grande parte da nossa população vacinada. O nosso país realmente aderiu a isto e compreendeu que se estivermos vacinados a probabilidade de termos doença grave é muito menor. E isso nota-se? Isso nota-se bastante. Porque há muitas pessoas infectadas, mas a percentagem de doença grave, aliás já saiu, que é menos 80% em relação ao ano passado. Já existem essas estatísticas e isso é relevante. Portanto, e isso sente-se no hospital. Aqueles doentes que agora aparecem são doentes que têm problemas imunitários mais sérios, são outras doenças. Não vacinados, muitos. E que tenham outras doenças que acabam por descompensar sempre que têm uma doença de base. Seja uma infecção, por exemplo, pelo vírus influenza, pela gripe,
que acabam por descompensar nesse sentido. E já agora, essas pessoas, quando as coisas não correm bem, quando as pessoas morrem, apesar de estarem positivas de Covid, é justo dizer que elas morreram de Covid quando têm não sei quantas outras doenças de base? Foi o Covid que as conduziu à descompensação. Sim. E portanto, para ti foi essa a é causa. claro. Sim. E, para mim é. Nós não temos estatísticas ainda, pelo menos públicas, do número de pessoas vacinadas ou não vacinadas que são internadas, que Com precisam... muita pena minha. Não é? Porque esse número dava-nos quer dizer, para mim dava-me jeito de conhecer. O que eu falo da minha experiência, ou seja, é uma sensação que eu tenho. Eu não te consigo dizer objetivamente, olha, 8 em cada 10, 7 em cada 10, não consigo. E eu gostava de conseguir dizer isso. E estamos a falar de quê? Doentes mais velhos, imagino? Alguns. E outros mais novos, também com descompensações? Descompensações não, que não são vacinados e que ficam com o Covid, não é? Porque o Covid não dá doença grave apenas a pessoas que não têm doença. E não te apetece isto quase um absurdo, quase chocalhar essas pessoas como se tu pudesses ter um botão do tempo e dizer-lhes... É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil pessoas que continuam a fazer publicidade contra a vacina, continuam a dizer... Pessoas que dizem que o Covid não existe. Isso é incrível hoje em dia. E é incrível como é que elas têm voz e pessoas que as seguem. Pronto. Eu acho isto incrível. Qual é a tua tese? Porquê é que esta narrativa de que o Covid não existe, a vacina se calhar não faz sentido nenhum, no fundo isto estão a exagerar, isto é uma histeria... Qual pode ser a substância de um movimento de pessoas? Eu acho que isso são pessoas que querem continuar a ter a vida como a conheciam anteriormente. E portanto estão a ver se literalmente pega e mais vêm com eles, e se formos muitos a dizer uma mentira, a mentira continua a ser uma mentira. Não vai passar a ser verdade como eles gostavam, mas eu penso que é esta coisa do tentarem unir-se e não dá em nada, só dá que ficam doentes, porque se não tiverem infectado, infecta aos outros, e nunca mais saímos deste ciclo. Mas depois há um rebanho de conjunto de pessoas. As redes sociais, tu estás muito presente nas redes sociais, muito para fazer educação, para explicar a medicina a toda a gente. Há um rebanho de pessoas que dizem, sim senhora, muito bem, olha, eu acredito, exatamente, há alguém que me está a esconder as teorias da conspiração, há alguém que me está a esconder aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber. Claro que sim. Claro que há um rebanho dessas pessoas. Eu, inclusivamente, tenho muitas dessas pessoas que me mandam mensagens a perguntar se eu recebo dinheiro por isto, por eu dizer estas coisas, a ofender, não é? Faz parte, já percebi que as redes sociais, quando se cresce, onde quer que seja, isto faz parte. Portanto, já tens um clube de pessoas que te odeiam, os haters, não é? Como se diz. Significa que estamos a chegar a algum lado, por aquilo que eu percebi. Mas quer dizer, o que eu acho é que estas pessoas deveriam de, então, ficar no seu canto. Ou seja, não acreditam, mas se ficarem doentes, então não recorram ao Sistema Nacional de Saúde, não é? Coisa que obviamente não vão fazer porque não fazem, e nós temos lá, sim, e ficam lá connosco e sabem e veem com os olhos deles que aquilo é verdade, passam mal. E é incrível porque nós todos tratamos essas pessoas tal e qual como tratamos os outros. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Portanto, não há aquela sequer um gatilho. Não, um doente é um doente. Exatamente. Depois falas com estas pessoas quando as coisas se resolvem? Falo. E há bastantes pessoas que são assumidamente negacionistas, que lá vão parar, e dizem que são assumidamente negacionistas. E continuam a ser? É difícil passar por um internamento em cuidados intensivos por esta etiologia e depois continuar a ser negacionista. Portanto, saem de lá curados e convertidos. Sim, é um bocadinho isso. Sim, é um bocadinho isso. Tu escreves um livro, está nas bancas, Para Além do Medo, é assim? Vê se eu estou a citar bem. Qual é o teu maior medo? Tens um ou tens uma coleção? Eu tenho uma coleção, tenho vários. Eu não tenho muitos medos, por acaso. Eu não sou muito pessoa de medos. É aquela história do se tiveres medo, vai com medo mesmo. É o meu espírito. Sim. Eu não penso muito nisso. O meu único medo, como é óbvio, acho que é o medo pelos meus. De resto é viver a vida. Quem trabalha em emergência, em intensivos como eu,
não perde muito tempo a pensar no que é que vai acontecer, porque o tempo é hoje. Para quem não te conhece, tu trabalhas no Hospital Medicina Interna e Cuidados Intensivos e depois venera aquelas ambulâncias amarelas que andam aí a salvar pessoas na rua, a carrinha amarela e os helicópteros do INEM. Como é que é um teu dia-a-dia? Quer dizer, com tantas coisas para fazer, imagino que a tua gestão de tempo... encaixar. Eu sou super organizada e é encaixar tudo, como deve de ser. E pronto, e saímos de um lado, vamos para o outro, descansamos um pouco, trabalhamos mais do que as 40 horas por semana, com muita resiliência, e é assim que isto funciona. Mas somos todos assim, acho que faz parte não é normal, mas as pessoas que trabalham em saúde trabalham todas muitas horas. O que é que te motiva a entrar de X em X dias dentro de uma destas ambulâncias, destas carrinhas ou de um helicóptero? É porque nós fazemos a diferença. Quando nós somos chamados, quando ligam o 112, é porque algo vai correr mal. Se bem que há muitas chamadas que... Mas as verdadeiras, tu tens essa noção. Pronto, tenho essa noção. E, portanto, a nossa presença naquele local, àquela hora, fez toda a diferença para a vida daquela pessoa. Esta sensação do eu fiz qualquer coisa que alterou o caminho, porque o caminho ia correr mal, é uma sensação espetacular. É espetacular mesmo. Mas imagino que... E é uma sensação que me faz viver a vida de uma maneira diferente, porque eu aproveito hoje, não é? Não é amanhã, depois da amanhã, daqui a 10 anos. Não, é agora. Tens essa noção muito clara na tua cabeça? Tenho, é aquela noção. Muitas vezes eu falo com as pessoas mais idosas e elas dizem-nos isto: olha, temos que aproveitar mais o presente, não é? Muita gente diz: o presente é o presente, porque é um presente. E é mesmo. Quem trabalha em emergência vive assim, não tem outra forma de viver. E no caso da emergência médica, tu chegares a um sítio, obviamente a responder a uma coisa grave. Sim. Eu quero, enfim, vislumbrar que a probabilidade de sucesso não é alta, ou é? Normalmente, para mim é sempre alta. Ou seja, eu nunca vou a pensar que não vou ter sucesso. Vais focada nisso? Claro. E que tipo de doentes é que tu vais encontrar? Politraumatizados, pessoas que... Politraumatizados, paragens cardiorrespiratórias, infarto agudos do miocárdio, obstruções da via aérea, crianças, é tudo, não é? Tudo o que pode acontecer. Não sei. E vais E vamos com tudo, claro. É assim que se trabalha em emergência. Sempre Nós temos um lema que é preparar para o pior, esperando o melhor. E sempre no risco, sempre a uma velocidade necessária. Também não penso nisso, eu vou. Não penso. És tu que conduzes, não és tu que conduzes. A mensagem que eu passo aos meus filhos, não é? É terrível. E depois chegas lá, chegas ao sítio, tens pessoas, tens familiares, tens pessoas angustiadas, desesperadas. E na casa delas, porque é diferente. O hospital é um local controlado e ali é onde for, não é? Na via pública, em casa, no café, no restaurante. Como é que lidas com isto tudo? Lido. Porque tu não podes fazer aquela coisa que é, ok, agora vão-se embora daqui, que Posso. eu agora... Podes? Posso, claro. Se for preciso, se eu achar que é o melhor, posso obviamente pedir às pessoas para sair e não há ninguém que diga que não é? Porque às tantas tu tens intervenções tipo pôr tubos, tu fazes coisas sobre as pessoas. Sim. Tu entras no espaço da pessoa. Ponto. Fazemos no espaço da pessoa uma sala de reanimação. Em qualquer lado. Sou eu, um enfermeiro, 2 bombeiros e pronto. Está feito, é uma equipa que funciona lindamente. E nestes tempos de Covid, em que estamos todos no hospital, tu super equipada... E na rua também. Também na rua? Sim, temos todos os cuidados. E o carro, as ambulâncias são todas desinfetadas, com todos os cuidados. Isso foi tudo na primeira vaga, foi tudo organizado, foi tudo protocolizado. Sim. O que significa que quando tu és chamada já estás equipada para ir? Depende do que é que vamos, não é? Há, por exemplo, dispneia, portanto a falta de ar, dores torácicas, coisas que... febre, não é? Portanto, isto faz pensar mais que possa ser um doente com Covid. Que não é alguém que partiu uma perna ou politraumatizado de um acidente. Exato. Claro que a pessoa pode ter Covid e ter um acidente, não é? Mas pronto, regra geral, não é isso que acontece. E qual é a sensação de, nas tuas mãos, ressuscitares alguém? É espetacular. É espetacular. Acho que é das coisas que nós ficamos mais felizes.
é quando salvamos uma vida mesmo. Eu sei que isto parece clichê, mas pronto, é uma área em que é isto que nós fazemos. É muito desgastante, nós temos muita libertação de catecolamina, muita libertação de adrenalina interior. Isto conduz a um grande stress, ficamos mais velhos, mais rápido, mas também nos deixa muito felizes. E eu acho que é mesmo uma sensação espetacular. E o contrário, a sensação de alguém que tu até, quando lá chegaste ou quando tu imaginaste a situação que ias encontrar, tu dizias, não, há aqui boas probabilidades Não, de... Para mim, e assumo já, o mais complicado são crianças. Crianças que correu mal são as coisas mais difíceis com que nós podemos lidar, porque é contra a natura, não é? Porque as crianças não morrem. Exato, é isso. Porque as crianças supostamente não morrem, mas morrem. E isso é muito difícil de lidar mesmo. Acho que é o mais complicado de lidar, no geral, é com crianças. Porque lá está, porque é contra a natura, não é? E já te perguntarei sobre como é que tu geres depois mentalmente isso quando vais dormir, mas lá no momento... Eu no momento não estou a gerir emoções minhas. Estás no modo robô. Sim. Fazer o que há para fazer. Exato. Estou a aplicar a ciência, porque se eu estiver ali a sentir coisas, ninguém está a trabalhar como médico, não é? O meu papel ali é ser médico e, portanto, tentar aplicar e fazer o melhor que consigo para salvar. Se não conseguir, então aí temos que admitir, não é? Isso também é admitir que não dá, pronto. Ou não se conseguiu de todo. O que é uma verdade inaceitável. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Até porque, não só em relação às crianças, obviamente mais dramática e mais angustiante, mas no caso de toda a gente, mudou-se a pergunta de que é que morreu para a pergunta por que é que morreu, que é uma pergunta diferente. Sim. Exige uma explicação. Sim, mas nós normalmente temos uma noção, não é? Porque as coisas começam de uma maneira. Ou seja, há uma queixa, as pessoas sentiram qualquer coisa, quando ligam para o 112 já vem uma história e, portanto, nós quando vamos a caminho já vamos a pensar com uma hipótese diagnóstica na cabeça. E já vais a treinar o que podes fazer? Não se vai a treinar, mas já se vai a pensar, olha, deve ser isto, deve ser aquilo, pronto. E, portanto, nós em equipa nós estamos muito, como é que se vai dizer, martelados para fazer isto. Isto é quase o cão do Pavlov, nós chegamos e atuamos. O que é isso que permite depois também a rapidez? Exato, a rapidez com eficácia. No caso, quer da intervenção de emergência, quer no próprio hospital, tu escreves no teu livro que uma das coisas que é crítica é a equipa com quem tu trabalhas. Sim. Quando nós trabalhamos com a atenção que tu trabalhas, no fio da navalha, literalmente entre a vida e a morte, sim, eu quero imaginar que as relações humanas, mesmo em tribos que se dão muito, há momentos em que esticam, vacilam. É aquela coisa de quem está contigo na batalha é mais importante que a própria batalha. Uhum. Eu acho, isso para mim, se calhar há colegas que não consideram isso e é-lhes indiferente e, portanto, trabalham com qualquer pessoa. Quer dizer que não se zangam? Quem? Os médicos? Uns com os outros, com o pessoal, quer dizer que não se frustram, não, quer dizer que... Sangam. Aliás, as pessoas de emergência e de cuidados intensivos são pessoas com uma personalidade muito vincada, muito forte e, portanto, constituir um grupo dessas pessoas é sempre complicado. E claro que nós temos maior afinidade uns com os outros, que depois se traduz numa melhor capacidade de trabalho, não é? E nós trabalhamos em equipa, nós temos discussões clínicas diárias dos doentes. Os doentes de intensivos são vistos até à mitocôndria, como eu costumo dizer, e partilhamos, portanto nós fazemos ciência várias vezes ao dia, porque partilhamos entre nós todos o que é que achamos, qual é que é o passo a seguir. Claro que há passos que têm que ser feitos agora e eu faço sozinha, mas há passos que são mais decididos em equipa. Há caminhos que podes seguir. Exato. E portanto há discussão clínica, e a discussão clínica entre grandes cabeças surge sempre, é discussão, não é? Grandes cabeças e cabeças duras, digo eu. Tu estás a dizer que são pessoas com grande personalidade, claro, e com certezas muito absolutas. Claro. Porque tu não podes duvidar quando é para fazer alguma coisa. Sim, acho que não é? Não é isso que se pretende no médico. E duvidas? Às vezes duvido, às vezes tenho questões. Quando há tempo a pensar, por exemplo. Sim, quando há tempo a pensar. Por isso, questiono. Muitas vezes deixo questões que posso levar à reunião e discutimos em equipa. Às vezes há mais do que um caminho e acabamos por discutir também. Portanto, isso são coisas que sim, claro.
Nesse tipo de discussões, o doente, neste caso, se for um caso grave, é mais complicado, mas os familiares são envolvidos nisso ou só em momentos posteriores? Essa é uma discussão técnica? É uma discussão técnica, apenas? Sim, é uma discussão técnica. Os familiares são sempre envolvidos em questões, por exemplo, quando nós achamos que já não conseguimos fazer mais, chamamos os familiares. Quando achamos que está a correr mal, chamamos os familiares. É o momento de desligar a máquina? Esse conceito existe? De desligar a máquina, existe. Quando realmente se torna fútil e aquilo que estamos a fazer pior, portanto é a beneficência versus maleficência ao meu doente. Interessa-me falar sobre isso, porque uma médica muito treinada, muito focada, muito a viver no limite do limite, está a um passo muito pequenino do encarniçamento terapêutico ou não? De dizer... eu ainda consigo fazer aqui mais qualquer coisa. Por acaso eu acho que isso pode acontecer, mas eu tenho muita capacidade de autoavaliação, de parar e fazer retrospectivas. Eu acho que aprendemos sempre, depois de cada caso clínico, pensar no que é que aconteceu e o que é que eu podia ter feito diferente. Faz isso sozinha? Não faz isso com... Depende, se for, por exemplo, se for na rua, faço isso em equipa, com a equipa que teve comigo, que é que podíamos fazer diferente, se não faço sozinha, obviamente. E eu acho que isso é uma noção que nós cada vez temos mais. Ou seja, quando saber parar, quando é que eu já estou a induzir mais dor, por exemplo, ao meu doente, do que lhe estou a fazer bem, não é? Como é que tu lidas com a morte? Faz parte da vida. Assim, com essa... Mas faz parte, é a única certeza que nós temos. Porque, no fundo... treinaram-te desde que sonhaste, imagino, ser médica, treinas-te para promover a vida. Sim. E todos os dias lidas exatamente com o fim. Sim, mas eu tenho uma compreensão, ou seja, aquelas pessoas que estão comigo, normalmente, por exemplo, nos cuidados intensivos, têm uma doença, nós tentámos fazer coisas, estudámos, há um caminho, portanto, aquilo faz todo um sentido. Não correu bem, portanto... Outra coisa é a emergência. A emergência é diferente porque é mais abrupto, não é? Não houve esse trabalho todo por detrás. O telefone toca e estamos a correr, acontece, tens que intervir e vamos logo para... Os médicos sofrem de hipocondria também. Porque eu sou hipocondríaco, portanto tenho sempre encontro algum irmão que queira falar sobre isto. Também há médicos hipocondríacos. Eu até acho que é mais aquela história da Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Eu acho que nós deixamos passar mais as coisas. Não se cuidam? Sim. Acho que nos cuidamos pouco. Os médicos não têm medicina no trabalho, não é? Logo a medicina está no trabalho. Nós temos medicina do trabalho. E chateiam-nos muito os chefes para nós irmos, porque a gente não vai muito. Mas nós temos medicina do trabalho, sim. E és bem comportada, vais? Vou. Faço as minhas coisinhas de vez em quando. Mas faço mais porque penso, tenho filhos, tenho que, não é? Do que pensar. Ou seja, eu nunca fui hipocondríaca e se fosse por mim, para tratar de mim, isso não ia acontecer. Tenho muito esta noção. Eu tenho a ideia que os médicos são péssimos doentes. São. Sem dúvida. Eu nunca tive doente à séria, mas tenho a certeza que ia ser terrível. Porquê? Porque sabem demais? Sim, sabemos demais. Temos noção demais do que é que pode acontecer. Eu acho que sim. Acho que às vezes é bom não saber, não é? Costuma ser que a felicidade também roça ali um bocadinho com a ignorância. A ignorância é uma benção, não é? Exato, e neste caso é mesmo. Olha, tu na primeira vaga Covid, na primeira vaga sim. Na primeira vaga tomaste uma decisão radical, agora estamos a falar da tua família, que foi... Sim. Sair de casa para os proteger. Sim. Sair de casa, viver noutro sítio. Sim. Não os ver. Não. Não os abraçar. Não. Quer dizer, eu vi-os. Na televisão, não é que não é? Não, eu ia... Portanto, eu moro num sexto andar e eu vi-os, tipo, eu estava cá em baixo, eles estavam lá em cima na varanda, eu vi-os. Sem beijos. Sem beijos. Sem calor. Sem nada. E? Foi muito duro. Foi mesmo terrível. Foi dos momentos mais complicados, porque na altura foi tudo muito rápido. Portanto, lembro perfeitamente, eu estava a fazer um estágio, domingo houve uma reunião, segunda-feira fui chamada do estágio, acabou o estágio, e quarta-feira foi o meu primeiro banco de Covid. Foi assim, pum. E portanto, eu saí na quarta-feira de casa, portanto foi o meu primeiro banco e acabou. E sair sem saber quando é que se volta, ninguém sabia como é que isto era.
Nós tínhamos muito medo, nós achávamos que o vírus era tipo o ébola, que se pegava pelas superfícies. Não se conhecia quase nada. Tínhamos medo de tudo. E portanto, e depois lá está, nós tínhamos muito aquelas imagens dos os espanhóis, dos italianos, que aquilo estava ao caos, e havia aqueles vídeos dos WhatsApps e estas conversas todas, aquilo ficava cá dentro. E então eu comecei a ouvir um colega a dizer que ia sair de casa, nunca tinha pensado nisso na vida. E depois comecei a ouvir outro e depois percebi, se calhar faz algum sentido, porque eu vou andar lá metida no meio, porque lá está, porque eu não sou oftalmologista nem dermatologista, isto é mesmo a minha área. Tu estás literalmente dentro e portanto estou a correr um risco enorme. Nós achávamos que podíamos ficar todos infectados e pronto, e portanto saí e vivi 100% Covid, não havia mais nada na minha vida sem ser isto. Quanto tempo durou isso? 2 meses, foi 2 até 18 meses. de maio. E os teus filhos, o que é que diziam? Ou o que é que disseram? As crianças têm uma capacidade de adaptação fora de série. Que é mágico, não é? É espetacular. Eles percebem... Eles perceberam que eu estava a trabalhar, portanto eu falava com eles. Pronto, havia um dia ou outro que choravam, faziam um bocado mais de birra, mas quer dizer, os adultos... a falar de crianças com que idade? Eles tinham 8 e 6 na altura. Mas assim, os adultos também que estavam fechados em casa também choraram e também fizeram birras. Portanto eu acho que... Quer dizer, eles portaram-se lindamente comparativamente com muitas pessoas. E eles sempre compreenderam que são meus filhos, não é? Portanto, faz parte. Eu não poderia mudar. É uma coisa engraçada na emergência, que há muitas mulheres que depois de serem mães saem destas áreas e vão para áreas mais... O que faz sentido, não é? Ou não? Porque é que eu hei de deixar de ser eu própria só porque tive filhos? Quando tu descobriste que ias para a médica, disseram-te isto, que iam acontecer estas coisas? Não, eu não me candidatei, eu não me inscrevi a isto, nem sabia que ia haver Covid, nem nunca tinha pensado nisso. Aliás, já tinham vivido isto um pouco com a gripe A. Nessa altura eu não estava de licença de maternidade da minha filha e não vivi muito isto e, portanto, foi engraçado. Eu nunca tinha pensado em viver. Isto foi história. Nós, em termos médicos, isto foi um desafio e foi algo espetacular. Ou seja, nós estávamos sempre na crista da onda. Agora sai um artigo, agora fazes este medicamento, agora faz o outro, agora não se pode fazer este. E da aprendizagem disto, tu hoje que vamos para a quinta onda, sim, claramente que a tua biblioteca neste momento tem muito mais recursos do que... Sim, muito mais. E sabemos muito mais sobre isto. Muito mais mesmo. Consegues perceber como é que um determinado doente, o vírus pode evoluir ou pode não evoluir, que há uma terapêutica ou que há outra terapêutica. Se ventilamos mais cedo, ventilamos mais tarde, fazemos isto, fazemos aquilo, não tem nada a ver. A nossa experiência agora é completamente distinta. E é para sair de casa outra vez? Não. Ou desta vez não? Não, eu não saio mais de casa. Não saio. Além de mais, estamos todos vacinados. Qualquer dia as crianças também, portanto... Portanto, vamos fazer este nosso percurso. Passamos o Natal descansados ou para ti tens... Descansados, quer dizer, eu penso que talvez seja melhor fazer teste, se for possível. Sim, os testes rápidos estão aí nas farmácias, muito fáceis de fazer neste momento. Não há razão para não se fazer, eu faço montes de vezes. Embora aquela ideia de pôr uma zaragatua quase até à garganta... Mas temos que normalizar isso, não vale a pena. Portanto, é para fazer e é para andar para a frente. Sim. E, portanto, quanto menos ficarmos nervosos com esse tipo de coisas, melhor vamos embora. Claro. Portanto, quem for para os natais, para os anos novos, a tua sugestão é, além da vacina, obviamente fazer um teste claro. E vamos todos mais... Sim, principalmente se estiverem com aquelas pessoas que não costumam estar, não é? Porque normalmente no Natal reúne-se com a família por outros cantos do país e, portanto, escusamos de passar aquilo que passámos o ano passado, que eu não acredito que mesmo assim, a vivermos o Natal em pleno, que isso vai acontecer, porque acho que não vai ser tanto, mas vai ser pior do que aos dias de hoje. Quando nós olhamos para os números estão a crescer, a pergunta que se me ocorre é: o que é que nós fizemos de errado? Agora? Sim, agora. O que nós fizemos... Porque supostamente fizemos a coisa toda certa, não é? Portamos-nos relativamente bem, vacinamos-nos 85%, portanto os elegíveis estão genericamente todos vacinados e apesar disso facilitamos, decidimos ir todos almoçar com os nossos amigos. Ainda ontem eu tomei a 3ª dose, significa que estamos vacinados, mas se calhar já não estamos vacinados com a capacidade que tínhamos de imunidade que tínhamos há uns meses. As nossas defesas vão baixando. Vão baixando. Há imensos artigos a dizer isso, que só duram uns dizem que é 3 meses, 3 a 11 meses foi o que eu li. Pronto, eu que fiz a minha vacina, a primeira dose, em dezembro de 2020, portanto a tua imunidade
teoricamente já desapareceu. Exatamente, eu nunca vi anticorpos, nunca vi nada, mas supostamente já diminuiu bastante e é completamente diferente quando era em março. Pronto. Depois, o facto de termos tudo aberto, portanto, estamos a conviver com tudo aberto, umas pessoas em cima das outras e não se fazia testes antes de entrar em discotecas, restaurantes e, portanto, nós estamos a viver em pleno, basicamente. E claro, agora estamos a lidar com isto que é... E era inevitável que isto que acontecesse. Sim, e há uma coisa que é importante as pessoas perceberem, que é, se os números estão altos, significa que há muita gente infectada. E quanto mais pessoas estão infectadas, mais pessoas se vão infectar. Isto é aquela história do RT, não é? Portanto, é preciso perceber isto, que é muito difícil de, agora de repente, os números descerem. Para os números descerem, nós temos que parar de nos infectar uns aos outros. Portanto, se tivermos 10 casos, esses 10 podem infectar outros 10. Se tivermos 1000, isto é exponencial. Exatamente. Portanto, para subir é sempre a subir e depois para baixar é um ai Jesus. E só costuma baixar quando nos fechamos em casa. Daí aquela semana que nós vamos estar fechados. Teoricamente, não é? Exatamente. Pelo menos é esse o plano. Sim, nós também já nos habituámos a que há um plano, depois o plano muda. Eu acho que nós temos que nos adaptar ao presente, como eu dizia. Hoje é assim e amanhã logo se vê. Eu hoje posso fazer isto, não posso fazer Exatamente. aquilo e vamos nos... Exatamente. Olha, isto ainda vai durar algum tempo. Eu vejo-te muitas vezes na televisão a falar de maneira a que os médicos não falam. Qual é o teu truque? Qual é o teu segredo? Tu não falas mediquês. Pois não, não falo. Mas isso foi um processo natural? Foi. Ou tu tiveste a percepção de que isto aqui em termos de comunicação não está a funcionar tão bem e então eu vou explicar? Eu acho que foi um processo natural porque eu sempre tive muito esta capacidade de explicar às pessoas que me rodeavam, de simplificar termos técnicos, mediquês. Aquelas coisas que a gente lê lá nos exames e nas radiografias. E quando eu comecei a ir à televisão diziam-me sempre, olha, por favor, não use termos técnicos porque senão as pessoas não vão entender. E eu ficava a olhar e pensava, claro que não vou usar, eu sei para quem é que estou a falar, não é? Eu sei que se for a um congresso de médicos eu não vou falar como estou a falar agora. Portanto, eu sei que tenho que adaptar a minha comunicação para o meu público. Então, e como é que porque normalmente o que acontece é que muitos dos especialistas, eu não estou só a falar dos médicos, os grandes especialistas, no fundo, quando vão falar a um espaço público ou uma televisão, eles estão a ser vistos pelo grande público, mas também pelos seus pares. E então, depois quando chegas lá ao serviço e dizem, olha, isto se calhar não foi dito com o rigor científico do... Os meus pares não adoram, eu compreendo, porque isto é algo completamente diferente do habitual, mas é um caminho meu que, se eu estiver a ligar a esse tipo de pressão, o caminho não continuava, eu acho que não é por aí. Portanto, eu adaptei-me e quando estou a falar na televisão, não estou a falar para o colega sabe perfeitamente onde ir procurar as suas fontes fidedignas, não precisa de ouvir a Ana Isabel Pedroso. Sim, eu estou a falar para que toda a gente me entenda. E é esse o meu objetivo, porque eu acredito que quando as pessoas compreendem, as pessoas aderem. E eu acho que é muito difícil dizer a alguém, olha, você tem que ficar fechado em casa porque sim, você tem que levar uma vacina porque sim, Não, as pessoas têm que compreender. E as pessoas não são médicas, nem têm que ser todas médicas. Nós precisamos das pessoas em todas as áreas. E eu acho que até é uma falta de respeito ir à televisão falar como se eu estivesse a falar com colegas, sinceramente. E uma das coisas que eu também noto muito é que quando chamam grandes professores doutores, que são, espetacular, ninguém entende nada. Ninguém. Eu uma vez lembro perfeitamente, fui a um programa da manhã, um telejornal da manhã, muito conhecido, e que cheguei lá e era mononucleose infecciosa, que é uma patologia super batida. Os sapinhos dos bebés na boca. Pronto, e cheguei e falámos a doença do beijo. Cheguei, falámos, e no fim o jornalista, que também é alguém muito conhecido, disse-me assim, olha, eu já falei com tanta gente sobre isto, porque todos os anos há o dia mononucleose. E ele disse, só agora é que eu percebi o que é que era. Obrigado. E eu disse, pois, porque estamos aqui a chamar grandes pessoas e grandes nomes que eu compreendo porque são entendidos da matéria. Os super especialistas. Sim, mas se eles não conseguem transmitir isto por miúdos, não percebo. E se o jornalista não entendeu, logo também não fez as perguntas certas, logo não ajudou a traduzir, logo criou-se um bloqueio na comunicação. Na comunicação para o público-alvo comum, não é? Claro que os outros colegas devem ter adorado e com certeza quando ele chegou ao serviço devem-lhe ter dito, a tua intervenção foi espetacular. Grande prémio especialista doença do beijo, isto é que foi. Espetacular, só que depois a senhora que trabalha no bar do hospital não percebeu nada. E eu não estou a falar para o meu colega.
Porque para o meu colega eu falo no hospital e nos congressos. E nas redes sociais, onde tu tens presença no Instagram, fazes diretos, fazes interação com as pessoas, aí o nível já é ainda mais interativo, já não é televisão para toda a gente, mas com menos interatividade. Como é que é esse diálogo que tu crias? Da interação. É um diálogo simples. Tu escolhes um tema, o tema normalmente é um tema. E depois explora o tema. Depois vais explorar o tema. Sim. E as reações depois? Ok, temos os teus haters, não é? Aqueles que te odeiam, Sim, não ótimo, são excelente, não são muitos. Não. Mas temos que ter, como eu digo, temos que ter haters para ser gente. Para ficar bem, é uma medalha. Claro, exatamente. Então, e os outros fazem-te perguntas? Fazem. Tu respondes às pessoas? As pessoas gostam, é incrível. Por exemplo, um tema que eu falo muito, por exemplo, antibióticos, que é um tema um bocado. Pronto, as pessoas não. Antibióticos, o que é que há para falar de antibióticos? Eu tenho montes de posts sobre antibióticos e são posts que não só têm likes, como têm share, como têm comentários, porque as pessoas realmente fiquei a perceber o que é isto e fiquei a perceber porque é que eu tenho tomado desta maneira, porque é que eu não devo guardar a caixinha, porque é que, pronto, e eu acho que isto é importante, já ganhei, o que eu sinto é, já ganhei, se houve alguém que percebeu algo que não compreendia antes e se isso vai alterar o seu comportamento e essa pessoa vai passar a ser mais saudável por causa disso e em consequência a comunidade inteira, porque nós vivemos em comunidade, que também foi algo que eu acho que se descobriu com o Covid. Havia muita gente que não se lembrava disso, que vivia no seu umbigo e agora percebeu, exato, que se vive em comunidade. Então já ganhei, é este o meu espírito. Dentro de momentos tu embarcarás num veículo do INEM para salvar pessoas. E para fecharmos esta conversa, ocorre uma pergunta que a Inês Menezes faz regularmente aos seus convidados, que é: o que é um dia bom para ti? Um dia bom para mim? Fora do trabalho. Um dia bom, tens um mundo inteiro. Não, um dia bom é um dia em família, um dia tranquilo, a fazer algo que eu gosto. Para mim é um dia bom. Não é preciso ser nada assim do outro mundo. Perfeito. Obrigado. Obrigado.